Boa tarde a todos, aqueles que se encontram aqui na Catedral do Porto e aqueles que nos acompanham em sala virtual. Nós estamos reunidos para mais uma sessão e simultaneamente para a última sessão, a sessão que conclui o Seminário de História Religiosa, ciclo de 2023, que dedicamos ao tema Deus, vultos, cristãos e a guerra, do medievo à contemporaneidade. Depois das sessões que foram preenchendo mês após mês o nosso seminário, é momento então de concluirmos com esta última sessão que dedicaremos ao tema Edith Stein, uma judia convertida entre as duas guerras mundiais. Para abordar connosco o tema, temos connosco César Costa, que é mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e na mesma frequenta o doutoramento em História. Além de estudos de História Medieval, tem-se dedicado ao estudo da vida e obra de Edith Stein. Religioso da Congregação dos Missionários Passionistas, é presidente da Comissão da Semana Santa de Santa Maria da Feira, é presidente da Associação Grupo Gólgota. Ultimamente, aliando a teologia e a história, tem levado diversas formações a cabo diversas formações a grupos e movimentos eclesiais e participado em vários congressos em Portugal e Espanha. Em 2023 publicou o livro Meditações sobre a Paixão de Cristo e atualmente, juntamente com o trabalho de doutoramento, encontra-se a preparar a publicação do livro Heráldica do Conselho de Santa Maria da Feira e uma biografia de Edith Stein em castelhano. Temos então connosco César Costa para abordar o tema que acabei de dizer, Edith Stein, uma judia convertida entre as duas guerras mundiais. Obviamente agradecemos ter anuído ao nosso convite para estar connosco nesta tarde e de imediato passo-lhe a palavra para a apresentação. Como habitualmente nós teremos uma primeira parte de apresentação do tema e depois teremos uma segunda parte de diálogo, de perguntas, consoante se proporcionar. Boa tarde a todos. Agradecer também o convite que o Centro de Estudos de História Religiosa, a Universidade do Professor Luís Carlos Amaral, dirigiu para partilhar um pouco sobre esta judia convertida entre duas guerras mundiais, Edith Stein, e que, pois, neste final de tarde, pois, procurarei partilhar com todos. Num universo tão abrangente, multifacetado e rico de pensamento, cingir Edith Stein e a sua vigorosa personalidade a uma breve biografia constitui indubitavelmente um enorme desafio, pois nela se capitaliza uma das figuras cardeais do cristianismo e até da sociedade ocidental do século XX. Na verdade, quando se refere Edith Stein, a primeira ideia que ocorre é de uma mulher que procurou a verdade de forma incansável, uma mulher buscadora intrépida da verdade que não descansou até a encontrar. Na concepção deste traço identitário, muito contribuíram diversos autores, especialistas da sua vida e obra, nos mais diversos livros e artigos que invariavelmente a colocam nesse trilho de procura da verdade. O contacto com a sua biografia ajuda a perceber como Edith se destaca pela sua sensibilidade intelectual, não se contentando com respostas e gerando novas perguntas, como é próprio no campo da filosofia, que a tornam singular. É nesse terreno, na filosofia, que Edith se movimenta e destaca, tornando-se ela a companheira de jornada nessa procura de respostas, o espaço privilegiado onde coloca novas perguntas, voltada particularmente à fenomenologia. Mais tarde, a abertura à filosofia cristã e à teologia, assim como à espiritualidade, forjarão ainda mais este traço identitário de quem fez da sua vida uma permanente busca da verdade. Edith Stein experiencia um tempo único na Europa, o qual atravessa duas guerras mundiais. Neste cenário, impregnado de constrangimentos, sabe descobrir e viver a sua condição de mulher, de judia, de cidadã alemã, de intelectual,
de católica e mais tarde de consagrada. Uma vida de apenas 50 anos encontra-se patenteada nos inúmeros e valiosos escritos que vai produzindo, evidenciando neles conhecimentos, capacidades, competências e atitudes referenciadas a valores, reveladores de inteligência elevada e intrínsecos ao seu percurso existencial, digno, coerente, notável e sempre pautado pela razão e sentindo em busca da verdade. A singularidade da sua vida, sustentada na descoberta da verdade, oferece um especial contributo à Igreja e ao mundo, e de modo particular à Europa, da qual viria a ser mais tarde sua padroeira. Recebe este título e destaque não somente por outorgar à sociedade o seu pensamento filosófico, mas acima de tudo porque soube viver momentos transcendentais da história deste velho continente, partindo da lucidez da razão e da fé, com a integridade humana e cristã, sendo vítima testemunhal de uma história marcada pela sem-razão, pelo desprezo do humano e do divino, e pela capacidade de descer ao mais baixo nível de animalidade e monstruosidade que aniquila vidas à sombra de ideologias de morte. A história da sua vida inicia no cair do pano do século XIX, numa Europa onde se vê e sente fervilhar o capitalismo e as políticas imperialistas, mas assenta-se na primeira metade do século XX, testemunhando duas grandes guerras totais, tornando-se vítima da crueldade da segunda, e que simultaneamente contempla, no período entre guerras, entre 1918 e 1939, um panorama de ideias marcadas por grande complexidade, com a eclipsar das certezas racionais que promoveram a dúvida, difundiram a angústia e espalharam a insegurança. A sua vida enxerta-se nesta conjuntura de incessantes rupturas, transformações e desestruturação que testemunhou duas guerras mundiais, rasgando caminho aos totalitarismos, em particular à irracionalidade do nazismo, que fez da Europa mergulhar na calamidade e numa profunda crise, não apenas de valores ideológicos e éticos, mas de milhões de vidas humanas com rostos e histórias concretos. De igual maneira, a vida de Edith Stein integra-se numa época em que se assiste a um acelerar dos processos culturais que conduzem a grandes mudanças a nível cultural e social. Se a Primeira Grande Guerra, desenvolvidas, arrasou espaços e destruiu esperanças, o período que se lhe seguiu foi também de expansão, o surgimento de movimentos na Europa, os quais potenciaram a abertura e a criação artística, musical, literária, cinematográfica, religiosa, entre outras. O sentimento de mudança, o aceleramento do modo de viver a vida e os sentimentos, a alteração dos valores morais e das tradições abaladas pelo ambiente bélico, levou a grandes movimentos de vanguarda e a um processo de massificação da arte, criando e gerando uma autêntica indústria cultural. É neste contexto tão peculiar, de um período marcado por duas guerras mundiais, que são apenas a continuação uma da outra, com uma pausa bélica entre ambas, num século que ficará conhecido como o mais trágico e o que mais mortes registrou na história da humanidade, que despontam personagens singulares como Edith Stein, sobre quem nos debruçamos, a par de Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Rainier Maria Rilke, Primo Levi, Karl Barth, Henrique de Lubac e Balthazar, entre outros tantos, destacando-se em áreas tão distintas e de forma tão relevante que o seu pensamento e a ação marcaram o mundo para além de si mesmos e se revelaram no seu tempo e para a posteridade como réstias de esperança, quando a dor, o sofrimento e a morte dilaceravam e conduziam a humanidade para um abismo profundo. Edith Stein nasceu na cidade alemã de Breslávia, uma cidade no leste da Europa, capital da região da Silésia prussiana, que pertencia durante toda a vida de Edith ao Estado Federal da Prússia, a região mais extensa e povoada da Alemanha unificada em 1871. É aí nessa cidade, especialmente simbólica no destino da Europa, ponto de conflito entre a Alemanha e a Polónia, e entre a cultura germânica e eslava, com uma história moldada pelas lutas contínuas entre os três impérios, o austríaco, o francês e o alemão, que a 12 de outubro de 1891 nasce a 11ª e última filha do Sr. Stein e da Dona Augusta Courant, Edith Stein. Esta data coincide nesse mesmo ano com a maior festa judaica, o dia do Yom Kippur, ou Festa da Reconciliação. A marca judaica está bem presente em todo o percurso existencial de Edith, mesmo depois da sua conversão ao cristianismo.
em que, não deixando de ser judia por nascimento, assume-o como vocação e eleição, sobretudo quando se lança na aventura, arriscando tudo e enfrentando todos. Com a morte do pai, tendo apenas 2 anos de idade, a sua mãe assumiu a responsabilidade do comércio de madeiras. Não apenas evitou a desgraça, como vingando no negócio, sem descurar a educação dos filhos, prosperou economicamente, permitindo o melhor estar da família, uma casa maior, ficando mais perto do armazém e trabalho da família. Os seus pais, particularmente a sua mãe, eram bastante religiosos. Orgulhavam-se de pertencer ao povo alemão e não viam nisso nenhuma contradição com a sua origem judaica e a sua fervorosa piedade. É uma família que respira fé, vive respaldada nela e sente-a como parte integrante da vida e não apenas como um apêndice. O casal, depois apenas a mãe, juntamente com os filhos, procuram viver segundo o que creem e, como família crente e praticante, cumprem fielmente o que está mandado. Em 1898, Edith inicia os estudos primários na Escola de Vitória. A sua avidez intelectual e a vontade de estudar moldam de forma marcante a sua personalidade. A sua dedicação extrema aos estudos, apesar das interrupções, e a sua paixão pelo teatro e literatura aumentam com o passar dos anos. O mesmo não se pode aplicar ao campo da fé, mantida viva pela educação, mas nunca por imposição da mãe. Aliás, na sua autobiografia, as referências à fé e à sua dimensão prática e vivência pessoal são praticamente nulas, chegando a afirmar que no ano de 1906, tendo então 14 ou 15 anos, atravessando uma crise pessoal em plena adolescência, almejando uma maior independência pessoal e assumir as rédeas da sua vida, decide deixar a escola e abandonar conscientemente a religião por não encontrar nela nenhum sentido. Edith, não tendo ainda 15 anos de idade, parte para Hamburgo, para a casa da sua irmã, permanecendo aí de maio de 1906 a março de 1907. Este tempo afastado da escola, de relações cortadas com a fé e a religião, longe da mãe e da restante família, rasga novos horizontes, que lhe fazem experienciar a dificuldade de ser mulher numa vida monótona que assume ao dedicar-se a cuidar dos sobrinhos. É o confronto com a realidade, poupada até à altura como filha mais nova, que lhe afinam com veemência a sua insatisfação. Perante este desagrado aflitivo que vivencia, decide regressar uns meses depois à casa materna e preparar o seu regresso aos estudos com um professor particular para terminar o ensino médio. Inicia os estudos universitários em 1911, num tempo em que o número de mulheres neste grau académico era muito reduzido. No entanto, a visão reducionista e mecanicista do ser humano fornecida na universidade pela psicologia e filosofia não satisfazem Edith e conduzem-na a uma crise intelectual que a leva a descobrir uma nova corrente filosófica, a fenomenologia, iniciada por Husserl, com a leitura das investigações lógicas no Natal de 1912. Completamente arrebatada pelo método fenomenológico, em abril de 1913, com 21 anos de idade, muda-se para a Universidade de Gotinga, onde lecionava o Husserl e onde está em plena ebulição o círculo fenomenológico. À medida que o semestre avança, sente cada vez mais a certeza das suas opções e, no final do semestre, decide continuar aí os seus estudos e fazer com Husserl a sua tese de doutoramento. Entusiasma-se com o novo método ensaiado por Husserl e vê nele o caminho de procura da verdade, dando os primeiros passos de uma profunda transformação interior. Neste caminho de conversão, o primeiro grande impulso recebe de Max Scheler, filósofo judeu convertido ao cristianismo, que conhecera na universidade, apesar de ter sido afastado do cargo e não lhe ser permitido oficialmente ensinar. Contudo, Edith ainda tem um longo caminho a percorrer e, na verdade, nada fazia prever onde a levaria esse caminho, pois tudo parecia afastá-la do cristianismo. Depois das férias de verão desse ano, 1913, em sua casa, Edith começa a preparar o exame de licenciatura e, ao mesmo tempo, decide iniciar a sua tese doutoral sobre a empatia, com orientação de Husserl, na qual aplica todas as suas forças. No verão do ano seguinte, continua os trabalhos da tese, alarga as suas amizades, as quais manterá por toda a sua vida. Para além de aprofundar a amizade com Husserl e a sua esposa e com a família Reinach, surgem outras. Hans Liebs,
Kaufmann, Alexandra Coiré, Roman Ingarden. Entretanto, a 28 de junho de 14, o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro presuntivo do trono austro-húngaro, e a sua esposa são assassinados em Sarajevo por um membro da organização secreta conhecida por Mão Negra. Estava ateado o rastilho que conduziria à Primeira Guerra Mundial. Esta guerra, em que se opõem as grandes potências mundiais e tem como palco a Europa, faz mudar radicalmente a vida de todos, com o estado de guerra a ser declarado a 30 de julho, o que leva ao cancelamento das aulas, com a Alemanha a declarar guerra à Rússia a 1 de agosto e à França 2 dias depois, e com muitos companheiros e professores a terem de incorporar as fileiras do exército. Edith regressa a casa para estar com a família e escreve na sua autobiografia: "Agora a minha vida não me pertence. Todas as minhas energias estão ao serviço do grande acontecimento. Quando a guerra terminar, se eu ainda estiver viva, poderei pensar novamente nos meus assuntos pessoais." A guerra, à qual chama de grande acontecimento, despertou em Edith o seu sentir patriótico, de responsabilidade e solidariedade. Confrontar-se com a dor, com a morte, o contemplar de perto as destruições da guerra, levam-na a alistar-se como enfermeira voluntária da Cruz Vermelha, trabalhando no hospital austríaco entre abril e setembro de 1915, dedicando-se sobretudo aos doentes contagiosos, depois mudada para cuidar dos feridos ligeiros. O tempo aí passado é de cansaço, de nervosismo e ansiedade, pois apesar de tratar dos doentes como voluntária, sua tese e os seus trabalhos científicos não lhe saem da cabeça, o que acaba por fazê-la regressar a casa. Depois de regressar, continua o trabalho de doutoramento e prepara-se para o exame de grego, exigido para aceder ao título de doutor. No ano 1916, o ano 1916 revela-se como um ano pautado pelo progresso e superação, e mostrando-o como oportunidade de crescimento e encontro para Edith, apesar da guerra, que continua a agraçar a Europa e a envolver mais nações em ataques e contra-ataques, com armistícios e aliados que juntam forças e medem armamentos. Em julho desse ano 1916, empreende a viagem para Friburgo e no percurso faz uma paragem em Frankfurt. Durante o passeio e visita à catedral, sente-se interpelada pela atitude de uma mulher que entra para fazer um momento de oração. Esta experiência, como ela própria afirma, jamais a esquecerá. De pequenos passos se vai fazendo o caminho da conversão, que não irrompe de repente, mas é fruto de uma intensa e longa jornada de experiências. A 3 de agosto defende a sua tese de doutoramento sobre o problema da empatia na Universidade de Friburgo, para onde Husserl se havia mudado entretanto, obtendo a classificação máxima. Tornara-se uma verdadeira especialista do método fenomenológico e nele move-se com desenvoltura. De ressaltar que a sua biografia, muito fragmentada, termina por aqui, relatando e descrevendo o dia da defesa da sua tese de doutoramento e a alegria que partilha com Husserl, e como no dia seguinte, depois de ter telegrafado para casa para comunicar a nota, parte para Gotinga. Mais tarde, em finais de 38, continuará os seus registros autobiográficos no escrito Como Cheguei ao Carmelo de Colónia. A partir de outubro, estabelece como assistente de Husserl. Não obstante o reconhecimento público que supunha trabalhar com o seu mestre, com o passar dos meses, revelava-se uma tarefa nada fácil, pelo muito trabalho, quer nas aulas, quer na ocupação dos manuscritos de Husserl, que não lhe deixava tempo para a investigação. Esta crise de identidade e uma certa frustração no que diz respeito ao trabalho que desenvolve junto de Husserl, soma-se o agudizar da crise religiosa, com experiências que vão tocando a sua vida e com os exemplos à sua volta, mormente a conversão ao cristianismo de alguns de quem se tornara próxima no meio académico e filosófico. Reinhard, Coiré, o casal Conrad Martins, Max Scheler, o próprio Husserl. A fé e o religioso vão cada vez mais tomando espaço à sua volta e moldando o ambiente em que se move. Em novembro de 1917, morre Adolf Reinhard, braço direito de Husserl, o que supôs um duro golpe para Edith Stein. A sua morte e a forma como a viúva encara e vive a morte do marido, numa atitude de esperança, torna-se um dos fatores que conduzem o processo de conversão de Edith e de encontro, pela primeira vez, com a cruz. É essa experiência que deita por terra os seus argumentos racionais
e se abre a um contacto que assenta na experiência da fé. Se a morte do amigo e confidente comove profundamente Edith, o encontro e o pedido que a viúva lhe faz marca de forma indelével. Edith é incumbida pela viúva de preparar a publicação dos escritos do marido. As experiências de fé, o trabalho com os escritos de Reynat e o libertar-se da assistência de Husserl nos princípios de 1918 caminham lado a lado, num trilho em que descobre que a filosofia não lhe oferece todas as respostas que busca. Assume cada vez mais a religião como fator integrador da sua vida, que supera fáceis sentimentalismos e tocam o âmago da razão e do pensamento. Não sabe por onde conduzir a sua vida, e neste caminho de descoberta, de busca da verdade, vai percebendo que o Deus que vai descobrindo é o Deus vivo e pessoal, um Deus que faz parte do ser e torna-se das criaturas humanas o que nos momentos difíceis se faz presente de uma maneira extraordinária. No último trimestre de 1918, dão-se os derradeiros passos que põem fim à Grande Guerra, iniciada 4 anos antes e que, derrubando 3 impérios, reconfigurou o mapa europeu, provocando o conflito em todo o mundo, do qual resulta um rasto de 10 milhões de mortos. Após a assinatura de vários armistícios, por fim, a 11 de novembro é declarado o fim da guerra. Apesar da declaração de cessar-fogo, fica ainda muito por resolver, desde a reconstrução económica à instabilidade política que se segue. O caos político e social instalado leva à abdicação do imperador Guilherme II, o que gera ainda mais instabilidade. É constituída a República de Weimar, em 1919, e política que visa reorganizar política e economicamente a Alemanha com um papel de destaque dos partidos. Por esta altura, Edith assume interesse intelectual, com trabalhos científicos, que refletem o seu pensamento político e que assumem um compromisso cívico, fazendo parte até do Partido Democrático Alemão, à sombra do qual viaja a Berlim, ao serviço do qual viaja a Berlim em finais de 1918, princípios de 1919. O sonho de Edith em aceder a uma cátedra não se tinha dissipado. E a 6 de fevereiro de 1919, Husserl assina o seu certificado de idoneidade como catedrática. Continua sempre a alimentar o sonho, lutando para isso, mas todas as tentativas para o conseguir são inúteis. Tenta aceder a uma cátedra universitária em várias universidades, mas não consegue por causa do antifeminismo e antissemitismo do regime nazi. A mentalidade reinante nas universidades não aceitara ainda a presença de uma mulher numa cátedra, o que faz com que regresse à família, dedicando-se ao estudo e reflexões sobre a política e o Estado. Passa todo o ano de 1920 em sua casa. E à semelhança dos últimos anos, este também é de profunda crise e busca interior da verdade. No outono deste ano, passa 6 semanas em Gotinga e aí conhece um novo casal, Conrad Martius, ela que fora aluna de Husserl, e que a convida a passar as próximas férias de verão em sua casa, onde já era habitual receber fenomenólogos. No ano seguinte, de finais de maio até finais de agosto, hospeda-se de férias então em casa deste casal, Conrad Martius, e será na casa deste casal de origem judaica, que se havia convertido ao protestantismo, na simplicidade do seu lar e na quietude da quinta, que numa noite ocorrerá o evento definitivo da conversão. Por fim, chega o momento de recolher os frutos. Os meses da sementeira, crescimento e amadurecimento passam e não em vão. A colheita, que desde há tempos se espera, pode recolher-se, pois o verão as apresentou. Para Edith, o verão é a estação da colheita ansiada e que tantas lutas interiores a fizera travar. Ela mudará radicalmente a sua vida, oferecendo respostas que ainda que lhe tragam mais questões, serão sempre menores, pois a verdade se lhe revela. Edith não nos oferece um relato mais ou menos extensivo ou demorado da sua conversão, dando conta dos acontecimentos que imprimiram em si e de forma indelével uma marca que a fizeram discernir e tomar a decisão. Pormenores isolados no seu epistolário permitem reconstruir o seu caminho e identificar as experiências vividas, assim como no seu escrito autobiográfico, como Cheguei ao Carmelo de Colónia, e nos anos posteriores à sua experiência, Edith dá-nos conta do quão culminante e totalizante
se tornar a leitura da vida de Santa Teresa d'Ávila. Não deixa de ser curioso e de chamar a atenção que Edith, tão prolixa nos escritos, não tenha registado com pormenor este acontecimento fundante da sua vida, a sua conversão. Certamente não será por acaso, e mais ainda, não é apenas sinónimo da sua sobriedade ao falar de si mesmo. É algo tão profundo, marcante e inaugurador, que apenas se pode compreender no íntimo, na interioridade do seu ser, que apenas a ela diz respeito. E àqueles que lhe pedirem satisfações, perguntando porquê, ela responderá que o meu segredo é todo meu. É um segredo apenas compreensível por aqueles que o guardam. Edith levá-lo-á sempre com ela e reconstituirá o seu fardo e a sua libertação. Ironicamente, no mês seguinte ao seu derradeiro encontro de conversão, Adolf Hitler, depois de manobras políticas, numa reunião da cúpula do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, torna-se o seu líder com poderes absolutos. Mas a conversão não é um momento isolado e sem consequências, mas antes um processo que precisa de assentar em gestos concretos. Necessitará de passos que sedimentem essa mesma conversão. Depois de procurar, eis que escava a resposta que tanto lutou por encontrar e por isso deixa-se converter ao cristianismo. Sem sombra de dúvida, a leitura do livro autobiográfico de Santa Teresa ocupa um lugar preponderante e que a faz optar pelo catolicismo, mesmo quando à sua volta o protestantismo tinha um peso considerável. A 1 de janeiro de 1922, Edith recebe o batismo, escolhendo para madrinha Conrado Martius, com dispensa do bispo por ser protestante. Acrescenta 2 nomes ao nome Edith, Teresa e Hedwig, que condensa todo o seu caminho de fé, de busca e de encontro. O nome Teresa em homenagem à última causa da sua conversão. O nome Hedwig, a sua amiga e madrinha de batismo, que reflete já uma dimensão que poderíamos mesmo chamar ecuménica. Experimenta, no período pós-Primeira Guerra Mundial, um contexto religioso e espiritual bem diferente daquele do início do século XX. Novas correntes de pensamento e de vivência cristã vão surgindo e revitalizando a vida da Igreja desde dentro. Para isso contribuem vários teólogos e leigos, com sensibilidade intelectual e espiritual, atentos aos sinais dos tempos, num mundo e particularmente numa Europa diferente, cuja fé se torna flator, aglutinador e de união, num tempo de reconstrução política, económica, cultural e até psicológica, fruto do pós-guerra, que favorece o crescimento e o prestígio do catolicismo. A situação de desgaste e de angústia criada pela guerra levou muita gente a interrogar-se pelo autêntico sentido da vida, dando um passo em direção à religião, à espiritualidade e à mística. Podemos afirmar que o período entre as guerras torna-se fecundo e expansivo, trazendo à luz do dia novas correntes do pensamento filosófico, entre elas a fenomenologia de Husserl ou o personalismo de Scheler, que vão encontrar eco no seio religioso, sendo um claro exemplo disso Edith Stein. Mas também, e paralelamente, esta época áurea do catolicismo alemão, que se repercute em vários teólogos seus contemporâneos, que farão ressaltar a consciência da corresponsabilidade e da aproximação da Igreja ao mundo cultural com o despontar da aristocracia da moderna intelectualidade católica, como Odo Casel, Romano Guardini, Rahner, Balthasar, ao mesmo tempo que se faz sentir influência por movimentos dentro da Igreja, apontando desde dentro novas formas e novas posturas que revalorizam a Sagrada Escritura, a liturgia e até o ecumenismo, criando assim os germes da nova cultura católica que depois se universalizará no Concílio Ecuménico Vaticano II. Em 1925, Edith Stein conhece o jesuíta Padre Erik, que fora professor de Karl Rahner, com quem manterá uma profunda amizade e intercâmbio científico. Desafia a traduzir em alemão o diário e as cartas do cardeal John Henry Newman, que havia falecido no ano anterior ao nascimento de Edith, sendo publicadas 3 anos mais tarde. Este regresso à atividade científica sente-se como peixe dentro d'água, particularmente quando se aproxima do pensamento e das obras de São Tomás de Aquino. O retomar do estudo da filosofia, com especial destaque para a fenomenologia, a qual se tinha iniciado,
e conhecia bem as bases, Edith vai entrando no pensamento tomista e mergulhando assim nesse mundo de diálogo entre a teologia e a filosofia. Em 1928, a conselho do padre Eric, Edith encontra-se durante a Semana Santa na abadia de Beuron e toma o primeiro contacto com o padre Rafael, que virá a ser o seu diretor espiritual depois da morte daquele que a batizara. Contacto de Edith com esta abadia, onde tantas vezes se refugia para preparar as suas conferências e para a oração, faz com que o padre Rafael, reconhecendo os seus dotes e qualidades, a desaconselhe a tornar-se religiosa, pois a vida monástica traz consigo outras tarefas que não lhe permitirão prosseguir as suas investigações. Edith acede ao conselho e, a partir desse ano, começa a dar conferências sobre a questão feminina, sobre a educação católica, e que levarão a diversas cidades da Alemanha e pelos países limítrofes. Esses 5 anos, de 1928 a 32, são anos de muita atividade intelectual. Em Edith Stein, encontramos um feminismo equilibrado, sereno e cristianizado, apesar de ser um tema em ebulição, tendo ideias claras do papel da mulher na Igreja e na sociedade. A 23 de março de 1931, põe fim a 8 anos de lecionação no Colégio de Spira para poder dedicar mais tempo às traduções que tem em mãos e com o objetivo de novamente aceder a uma cátedra universitária, desejo que em 1819 viu truncado pela sua condição de mulher. Por esta altura escreve Ato e Potência, que servirá de primeiro ensaio daquela que se tornará mais tarde a sua opus magnum, a sua grande obra filosófica, Ser Finito e Ser Eterno, em que, na sequência da sua investigação dos últimos anos, visa descobrir o ponto de encontro e as linhas comuns entre a filosofia tomista e a fenomenologia, tendo como grande objetivo propor uma filosofia cristã moderna. Atendendo à conjuntura económica, social e política que atravessa a Alemanha na década de 30 do século XX, depois do crash bolsista de Nova Iorque em 29, as possibilidades de materializar o seu sonho de ser catedrática vão se dissipando. No entanto, aos princípios de 32, recebe um convite para ser professora no Instituto de Pedagogia Científica de Münster, no qual aceita, iniciando a sua docência a partir de fevereiro de 32. Por esta altura, e antes de aceitar esta oportunidade, Edith tenta pela primeira vez ingressar no Carmelo, que acaba por não se efetivar, tendo em conta a sua mãe e o trabalho intelectual e académico que desenvolvia. O ano de 1933 traz consigo grandes convulsões políticas e sociais que afetam Edith Stein. A 30 de janeiro, o presidente Hindenburg nomeia Hitler chanceler do Reich. No dia seguinte, insta o presidente a dissolver o Parlamento e a convocar eleições. A 27 de fevereiro, arde o Parlamento Nacional, que favorece altamente os nazis. Como consequência desta instabilidade, o presidente suspende alguns direitos democráticos, como a liberdade de imprensa e o direito de associação. 5 de março, Hitler vence as eleições e confirma-se como chanceler da Alemanha, e a partir daqui tudo se encaminhará para que se concentre nas suas mãos todo o poder. Em 23 de março, a lei da concessão dá a Hitler poderes ditatoriais e, à sombra do antissemitismo, o nacional-socialismo promulga a lei na qual boicota as lojas cujos proprietários sejam judeus e proíbe a presença dos judeus em cargos públicos, o que impede Edith de continuar a sua atividade de docência, assim como as suas conferências. Começa a desenhar-se em traços fortes um novo tempo, uma nova etapa, não menos conturbada na vida de Edith, que apenas vinha a ser adiada pelo seu diretor espiritual. Começa a entrever a possibilidade de tornar realidade o seu sonho vocacional do Carmelo, acelerada pela situação política que atravessa a Alemanha e em breve a Europa, e que estes anos todos, desde o batismo, não tinham sido senão uma preparação intensiva para tal passo, como nos narra no seu escrito autobiográfico, quando recebi o batismo no dia de Ano Novo de 1922, pensei que isso era apenas uma preparação para a entrada no Carmelo. O antissemitismo crescente, apoiado, patrocinado e incentivado pelo nacionalsocialismo, vai desmoronando a sociedade, criando caos e desconfiança e ganhando cada vez mais força e terreno.
Edith, na sua lucidez intelectual, decide atuar e tenta uma audiência privada com o Papa Pio XI para lhe expor a situação e pedir-lhe que a Igreja erga a sua voz numa encíclica contra o antissemitismo e o nazismo. A Igreja vivia, nesse ano de 33, o Jubileu da Redenção, convocado pelo Papa pelos 1900 anos da crucifixão e morte de Cristo. Por este motivo, a audiência privada não lhe é concedida, mas a inclusão num pequeno grupo e não individual. Considerando que isto não serviria de nada, desiste dos planos de empreender a viagem a Roma e opta por escrever ao Santo Padre, em abril de 1933, recebendo na volta do correio, um tempo depois, apenas a bênção para si e para os seus familiares. A verdade é que esse silêncio e atitude passiva da Igreja, instituição, era desconcertante. Não apenas para Edith, e quando mais tarde as denúncias e as confirmações começaram a chegar, era já demasiado tarde para travar os comboios da morte e o ímpeto do regime. O nazismo continua a desenvolver as suas políticas antissemitas e depois de em maio ter suprimido os sindicatos, em junho de 33 suprime o Partido Socialista e abre um segundo campo de concentração em Dachau e declara-se como partido único na Alemanha. A decisão de ir para o Carmelo, que se vai desenhando no horizonte, não é todavia clara e apenas vislumbra contornos favorecidos pelo contexto que se encontra a Alemanha. Precisa de amadurecer a ideia, ainda que por vezes lhe pareça com evidência lúcida de que seu destino passa pelo Carmelo, até pelo facto da sua vida académica terminar e sentir mais força e vontade de efetivar o seu sonho. A 30 de abril, participa numa hora de adoração, no padroeiro, na paróquia de Münster, e aí compreende claramente, pela oração, que o seu caminho passa pelo Carmelo. Com a resposta dada e o sim confirmado, faltavam apenas os trâmites normais e em breve poderia ingressar no Carmelo e cumprir o seu sonho. Articula com o Carmelo de Colónia, primeiro por carta, visitando depois em maio, espera impacientemente por uma resposta do Carmelo, escreve novamente para o Carmelo, solicitando uma resposta rápida devido à situação em que se encontra. Recebendo a aprovação desejada e sem que muitos soubessem da sua iminente partida, no espaço de um mês, resolve a sua vida em Münster. Faz uma experiência prévia à sua entrada, cerca de um mês, partindo depois para casa para passar um tempo com a família, contar-lhes a sua decisão e despedir-se. Entre a convivência com a família e procurar resolver algumas situações familiares pendentes, passa o tempo em Breslávia, muitas vezes sentindo o ambiente pesado por causa da sua decisão. O último dia que passa em casa é o dia do seu aniversário, 12 de outubro. No dia seguinte, pela manhã, parte para o Carmelo de Colónia, deixando em segundo plano a sua família de sangue para abraçar uma nova família espiritual, deixando uma família judia para se entregar a uma família religiosa católica. Na véspera da solenidade de Santa Teresa, 14 de outubro, ingressa então no Carmelo de Colónia e no dia seguinte, regressa ao Carmelo de Colónia, é isso, ou melhor, ingressa no Carmelo de Colónia. Um ano depois, em 34, abril de 34, inicia o seu noviciado, recebendo o hábito de carmelita descalça. Recebe também um novo nome, segundo a tradição imposta pelo Carmelo, e passa a chamar-se Teresa Benedita da Cruz, como uma nova identidade, deixando para trás o mundo e a antiga vida. A escolha do nome, à semelhança do que acontecera no batismo, também ele se reveste de significado, sendo o reflexo de uma vida e de uma vocação. É um modo de tornar presente o caminho traçado por Deus que ela assume em toda a sua grandeza, inclusive com o que tem de incompreensível. De Edith Stein passa a Edith Teresa Hedwig Stein, com o batismo. E a partir de agora, Teresa Benedita da Cruz, condensando no nome o seu percurso até ao Carmelo, num significado profundo e expressivo. A vida simples de Carmelita não era totalmente desconhecida de Teresa Benedita da Cruz. Toda a sua vida, particularmente desde a conversão e depois do batismo, foram uma preparação de tal desejo que tardara em realizar-se.
A sua vida, inteiramente votada ao estudo e à filosofia, fora uma fabricação do seu ser e da sua identidade, e optar pelo Carmelo não ignorava ou desconsiderava toda essa bagagem intelectual, mas assumia como um alicerce vital, rocha segura que sustentava o seu caminho espiritual. Entretanto, lá fora, na Alemanha, avança implacável para a ruína com políticas de destruição, aproveitando a morte do presidente alemão a 2 de agosto, e Hitler assume, à sombra da lei sobre o chefe de Estado do Reich alemão, torna-se o Führer da Alemanha, chefe de Estado e de governo, e, portanto, chefe das Forças Armadas, concentrando nas suas mãos o poder total e absoluto. Durante a sua vida religiosa, de apenas 9 anos, continua a trabalhar e a dedicar-se à escrita, e posteriormente à investigação. Os seus escritos são vários no Carmelo, desde a filosofia, a teologia, a poesia, as peças teatrais. Faz a sua profissão religiosa em 35 e é aí que o seu provincial lhe vai convidar a que dê continuidade à atividade científica no convento e de ato e potência, que falei há pouco, há de surgir aquela que será a sua grande obra, Ser Finito e Ser Eterno, que pois põe fim a essa longa noite escura de intelectualidade. Com as leis racistas de Nuremberg, a 15 de setembro, dos quais os judeus ficaram privados dos seus direitos de cidadania, a que se soma, a 14 de novembro, a exclusão do voto, do direito a voto por parte dos judeus, faz com que Edith não se sinta confortável, mas não se alheia das suas raízes judaicas. Antes, pelo contrário, identifica-se com o seu povo, que sofre nesse contexto político e social concreto. Em 36, a 14 de setembro, morre a sua mãe, no dia em que renova os seus votos. E, em 37, para celebrar o 3º centenário da fundação do Carmelo, escreve com aquela que virá a ser a sua primeira biógrafa, a história, um artigo sobre os 300 anos do Carmelo de Colónia. Em 38, no espaço de menos de um mês, sente de forma acutilante o peso da herança que carrega e da identidade que abraçara. A 10 de abril, os nazis apresentam-se no convento para recolher os votos das monjas, vendo-se ela impedida de votar por ser judia. No dia 21 de abril, faz a sua profissão perpétua. No dia 27, morre Husserl, com quem manteve sempre um contacto e que considerou sempre o seu mestre. E no dia 1 de maio, faz a sua profissão, ou melhor, recebe o véu negro, sinal de integração total na vida religiosa carmelita. Nesse mesmo ano, de 9 para 10 de novembro, acontece aquilo que é conhecido como a Noite dos Cristais do Reich, em que abertamente se declarava ou instalava o ódio antissemita. Este fator leva a que Edith peça aos seus superiores a mudança para o Carmelo da Palestina, mas os superiores, na esperança que a situação melhore, decide a mudança da Irmã Benedita para o Carmelo de Etsch, na Holanda, para o qual viaja estrategicamente a 31 de dezembro, para assim não enfrentar problemas na fronteira. O novo Carmelo, já na Holanda, é bem acolhida, facilmente se integra, com serviços mais adaptados à sua formação espiritual e teológica. Mestre de noviças, prepara conferências comunitárias, escreve sobre temas da mística e da espiritualidade carmelita. No ano seguinte, ou melhor, nesse mesmo ano, 2 de março, é eleito o Papa Pio XII, e logo ao iniciar o seu pontificado, e ante o problema candente alemão, depois de consultar os cardeais, envia uma carta a Hitler, manifestando-lhe o desejo de manter boas relações diplomáticas. Ao mesmo tempo, posiciona-se como um aliado da democracia, ainda que o uso de uma linguagem demasiado eclesiástica, ambígua e suavizada, que denuncia, mas sem usar nomes de países ou estadistas a que se refere, por um lado, e o seu silêncio e postura passiva na tentativa de evitar males piores por outro, sejam alvos de crítica. Benedita da Cruz, antecedendo o cenário iminente da Segunda Guerra Mundial, oferece-se ao Sagrado Coração de Jesus, numa atitude de entrega da vida e da morte para a honra e glória de Deus, com alegria e submissão à sua vontade, coincidentemente 3 anos antes do seu martírio. Preocupada e solidária com o momento de escuridão e morte que a humanidade atravessa,
escreve um pequeno texto, sem qualquer título, e que, pelo seu conteúdo, nos mostra que queria viver a vocação carmelita, levando à perfeição e submetendo-se com alegria à vontade de Deus. Ficou conhecido como o voto de fazer o mais perfeito. Este pequeno papel, que ainda hoje se preserva, indica-nos, pelo seu estado bastante deteriorado, que esta sua disposição e promessa não foi apenas um fruto do momento, mas de algo consolidado na sua vida e que, portanto, este pequeno papel andaria sempre consigo como permanente recordação desse seu voto. A 1 de setembro de 39, com a invasão da Polónia pela Alemanha nazi, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, arrastando quase a totalidade dos países do globo para o conflito, que ceifará a vida de milhões de pessoas e se prolongará até 1945. Grande parte dos seus familiares conseguem emigrar para os Estados Unidos, Colômbia e Noruega, excepto 2 irmãos que acabaram deportados com as suas famílias para campos de concentração. A 10 de maio de 40, a Holanda é ocupada pelas tropas do Hitler e 4 dias depois dá-se a capitulação dos Países Baixos. Numa conjuntura cada vez mais agressiva e perigosa, estuda-se a possibilidade de mudar Edith Stein e a sua irmã para outro Carmelo, na Suíça. Em 1941, a situação social torna-se ainda mais aterradora, passando a obrigar, a partir de setembro, todos os judeus em território alemão ou sob o seu domínio a levar a estrela amarela. Em novembro, Edith começa a pensar, escrever algo para o 4º centenário do nascimento de São João da Cruz, que se tornará naquele que ficou conhecido como o seu último e verdadeiro escrito, Ciência da Cruz. No último ano da sua vida, ou nos últimos meses da sua vida, implementa-se aquilo que ficou conhecido como a solução final para a questão judaica, em que, logo em janeiro, são coordenados os aspectos logísticos e práticos para a deportação e aniquilamento dos judeus em maior escala. Em consequência disto, em abril de 42, Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, e sua irmã Rosa, que tinha chegado à Holanda meio ano antes, são registadas pela Gestapo como judias. No domingo, dia 26 de julho, em todas as igrejas faz-se a leitura da carta pastoral que os bispos escrevem e, como represália, no dia seguinte, ordena-se a deportação de todos os judeus católicos. A 2 de agosto, Benedita e a sua irmã são capturadas no convento e levadas ao campo de concentração de Amersfoort, na Holanda, para depois, a 4 de agosto, serem trasladadas ao campo de concentração de Westerbork, também na Holanda. É daqui que Benedita escreve a última carta, que temos conhecimento, pedindo roupa e documentos de identidade para si e para a sua irmã, e informando que em breve sairá um comboio, sem que saibam ainda o destino. Daí, a 7 de agosto, são conduzidas ao campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, onde chegam 2 dias depois, sendo nesse mesmo dia, 9 de agosto de 42, tendo o número de prisioneiras 44.074 assassinadas no campo de gás, nas câmaras de gás. Um mês depois, ironicamente, o administrador do consulado suíço, ou do administrador do consulado suíço, chega à Madre Superiora da Holanda a conceder os vistos de entrada no país para Edith e Rosa, mudando a decisão anterior dos serviços de estrangeiros. Chegara tarde. Já haviam partido para a pátria definitiva, selando com testemunho o passaporte das suas vidas entregues pelo seu povo. A 7 de maio de 45, a Alemanha rende-se e finda assim a Segunda Guerra Mundial, deixando para trás um rastro de destruição, orfandade e divisão. Aos poucos, no entanto, uma nova sociedade firmada no tempo, felizmente em valores novos, emergiria das ruínas da antiga, pois em seu vendaval de destruição, o regime de Hitler demonstrara também, de forma conclusiva, a falência total das ambições hipernacionalistas e de potência mundial racista. As estruturas sociais e políticas que as sustentavam, que haviam prevalecido na Alemanha no meio século anterior e levado 2 vezes a Europa e o mundo a guerras calamitosas. Com o final da guerra, o Carmelo de Colónia inicia os primeiros rastreios para saber da sorte de Edith Stein. Até então, até 1945, ou seja, 3 anos depois da sua morte,
não se sabia que tinha morrido e nem sequer a data. O martírio de Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, é apenas um entre os inúmeros mortos no massacre de extermínio judeu, conhecido como o Holocausto ou Shoah, perpetrado numa Segunda Guerra Mundial, que com o seu rastro de morte, destruição, incerteza e medo, varreu a Europa e o mundo, mudando o rumo da humanidade. A sua morte, como todas as mortes neste genocídio, na Segunda Guerra Mundial e em todas as guerras e perseguições, não foram, não são em vão. Essas vidas truncadas à sombra de ideais mefistofélicos devem fazer ressoar constantemente na consciência comum o eco urgente do diálogo, a necessidade imperativa da fraternidade além fronteiras, do valor imprescindível da vida e, no campo da fé, a presença histórica de um Deus conosco. Esta mulher, tenaz e comprometida, que de forma indelével marcou a sociedade e a Igreja no século XX, tem suscitado, desde o seu martírio, na esteira do que foi a sua influência e testemunho durante os 50 anos de vida, um interesse crescente, servindo de modelo e de inspiração a tantos e tantas que nela se revêem, porque a sua vida tornara-se um livro aberto e atual, conjugando o Evangelho na primeira pessoa e ensinando a conjugá-lo na nossa vida. Agradecendo, obviamente, a intervenção, passaríamos de imediato à segunda parte da nossa sessão, a parte das observações e das perguntas relativas à apresentação realizada. Como habitualmente podemos fazê-lo, obviamente, aqui na Catedral, oralmente, a partir de casa também oralmente, estaremos certamente em condições de ouvir. Se preferirem usar o chat, também se poderá fazê-lo, de modo que e enunciaremos nós aqui as questões. Neste momento o som já está aberto, em todo caso, para se a partir de casa também quiserem colocar questões. Vamos então concluir a nossa sessão. Agradeço ao César Costa ter estado connosco nesta tarde. Agradeço a todos os presentes aqui na Catedral e àqueles que se encontram, perdão, e àqueles que se encontram em sala virtual. Damos por concluída esta sessão e damos por concluído todo o ciclo de 2023, dedicado então a estas questões em torno da paz e da guerra. Deste ciclo de seminário, esperamos mais adiante poder trazer a lume os textos das intervenções, como tem sido habitual. Será uma outra forma de darmos visibilidade ao seminário e, sobretudo, de perpetuarmos um pouco mais a reflexão aqui produzida. E penso que posso dizer que a equipa que tem programado o seminário está neste momento a programar o próximo ciclo do seminário, eh, que, entretanto, divulgaremos e que esperamos poder começar no mês de fevereiro. No próximo mês de fevereiro esperamos poder retomar a atividade do seminário, certamente com um outro tema alargado também, que possa ser transversal às diversas épocas da história e que nos preencherá as sessões do seminário ao longo de 2024. Agradeço a presença de todos nesta sessão e também nas outras sessões do ciclo. Terminamos aqui. Aproveito para desejar um bom Natal, o tempo aproxima-se já, a todos aqueles que se encontram aqui e em casa a participar. Boa tarde a todos.